Grupo de oração, Milícia de São Miguel, ainda sobre a vaidade, uma irmãzinha pediu para eu falar sobre a vaidade física, porque ela queria entender melhor com essa questão da vaidade que desperta a sensualidade, né? Então vamos falar rapidinho sobre o padrão de beleza. O padrão de beleza, ele é cultural. Existia uma época em que faltou muita comida no mundo, então as pessoas que tinham comida, elas eram gordinhas. E elas eram consideradas mais bonitas do que as outras. Daí que a gente vai encontrar muitos quadros em museus em que a gente vai ver que o padrão de beleza eram as mulheres gordinhas. Tem todas as características de que elas tinham condição de comer, que existia comida onde elas viviam. Depois disso, já havia mais comida no mundo e os estilistas famosos não queriam que as mulheres aparecessem sim em suas roupas. Aí eles elegeram a modelo Twigg como a mais bonita do mundo e todo mundo começou a imitar. A Twigg, ela era bulímica, ela era pele e osso, basicamente, e aquele padrão de beleza ditou a moda há muitos anos. As pessoas morriam para se manter magras. Elas faziam qualquer coisa para se manter extremamente magras. Hoje a gente já vive num padrão de beleza de culto ao corpo, em que as mulheres têm que malhar muito para ganhar músculos, para poder ganhar uma estrutura mais robusta do que a do modelo Twigg e definido o corpo, em que o corpo é ao mesmo tempo magro e ao mesmo tempo malhado. A esse ponto, a gente percebe que existem algumas pessoas que chegam a se destruir sua saúde para poder conseguir obter esse corpo. A gente fala bombada porque eles falam sobre bombas. As pessoas tomam, principalmente mulheres, tomam hormônio masculino para poder conseguirem manter esse padrão de beleza de atualmente. É complicado, é difícil. As pessoas não percebem que elas estão totalmente tomadas pelo demônio da vaidade. E agora então a gente fala um pouco sobre a autoestima e a vaidade. A sociedade percebeu que o uso do termo vaidade, ele era pejorativo, as pessoas não gostavam. Fala vaidade, parece aquela coisa que é pecado, que é ruim, então eles não queriam usar. Eles colocaram o termo, vamos falar sobre estética. Esteticamente é mais bonito. Então, isso acontece com que a gente não vá percebendo como a vaidade vai se infiltrando na nossa vida e na vida das pessoas. Tem algumas passagens bíblicas sobre a vaidade, mas eu vou ler apenas duas. Uma delas está em Ezequiel, capítulo 16, versículo 15, que fala: Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. E no Salmo: Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Muito bem. Baseado nessas duas passagens, a gente observa que a formosura, que a vaidade que fala aqui na palavra de Ezequiel, faz com que a pessoa tenta a levar cada vez mais por elogio a ponto de prostituir-se para poder ser de qualquer pessoa que se vendesse por um elogio. É uma comparação que mostra exatamente isso. E no Salmo ele fala, a solução: desvia meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então a gente vai ver agora por que essas duas passagens são colocadas para a gente explicar melhor. As nossas roupas, elas vão indicar o nosso grau de vaidade. Uma forma fácil de identificar essa vaidade nossa, o nível, né, é perceber quais são as roupas que a gente está usando para a igreja, para o mercado, para trabalhar. Quando a gente começa a preocupar se o decote está ressaltando o seio ou se o rapaz está colocando uma camisa justa para poder ressaltar os bíceps, uma calça apertada para realçar as curvas, uma saia deixando curta, um short curto, as pessoas que estão vestindo assim, elas estão se rendendo à vaidade porque elas querem provocar o outro. Ou, interessante ainda, nem sempre arrumam assim para provocar o outro, mas o prazer que sentem em saber que podem provocar alguém. Então, provocam-se a si mesmos. E aí, o que acontece? Quando eles não têm essa resposta do outro, quando acham que não tem, vem a insatisfação pessoal. Aí, essa procura pelo corpo perfeito
faz com que as pessoas estejam sempre insatisfeitas, porque nós não vamos ter um corpo perfeito. Porque perfeito vem do verbo, vem do adjetivo perfectum, do latim, e que significa acabado. E nós não estamos acabados. E a gente fisicamente não vai estar até a gente partir. Por quê? Porque a gente vai ter um momento em que a gente vai subir fisicamente e depois a gente vai declinar. Em todos esses momentos a gente não vai estar acabado, não vai estar perfeito. Então a busca do corpo perfeito é uma ilusão. Para o homem, a gente pode verificar que ele começa a praticar uma atividade física para a saúde. Mas aí ele começa a gostar do que ele está malhando e começa a querer só ficar definido, e sem querer ele ficar definido ele começa a querer aumentar, e dali ele está cultuando o corpo, está se deixando envolver pelo demônio da vaidade. E no caso também das mulheres acontece a mesma coisa e outra coisa também. E essa insatisfação que eu falei no início, ela acontece mais forte ainda quando as pessoas vão ficando mais velhas. Elas vão tendo atitudes de pessoas mais novas que não combinam com a idade delas, e isso vai fazendo com que, além de vaidade, o demônio da vaidade faça com que as outras pessoas riam delas. Elas passam a ser motivo de risada, de escárnio. Ou seja, o demônio da vaidade faz com que as pessoas sofram com a vaidade e sofram com a humilhação que elas sequer percebem. E aí, nós vamos notar que o demônio da vaidade se associa a outros demônios para manter a pessoa naquele grupo de perdição. Pra você ter ideia, eles fazem acordo com o demônio da gula, do ponto que a pessoa vaidosa ela nem come para não estragar o corpo. Que loucura, né? Mas acontece mesmo. Então a gente vai falar do exibicionismo masculino e feminino rapidamente. Ninguém é vaidoso apenas consigo mesmo. O vaidoso, ele busca também perfeição no corpo dos outros. Das amigas, do marido, do namorado, dos filhos. Ele vai procurando imperfeição, porque ele é um insatisfeito. E isso vai gerar muita frustração. Para o casamento, para os relacionamentos, a vaidade é uma porta aberta para divórcio, para término de amizade, e é uma porta bem larga. Para o homem, então, não é nem uma porta. A gente pode dizer que aquele portão imenso, de tanto que ela pode afligir a vida de um homem. Uma vida mais centrada em academia e fotos de redes sociais é sinal de que a pessoa tem necessidade de ser vista. A vaidade é o centro da atenção delas. Elas sentem prazer em pensar como é que os outros vão estar elogiando. E elas revelam assim toda a sua baixa estima. O que acontece? A pessoa vaidosa ela não nota, mas ela sofre de baixa estima. Porque ela depende do outro elogiá-la, dizer que ela é capaz, que ela é boa, que ela é bonita, para se sentir bem. E isso é uma escravidão. Você depender de que a opinião do outro te seja favorável para você ser feliz é uma forma de escravizar. E é isso que o demônio da vaidade faz. E se você prefere a aprovação alheia, você nunca vai ser uma pessoa que tem autoestima. E confundir vaidade com autoestima é um erro clássico. A vaidade está focada no que o outro pensa de mim, no quanto eu devo chamar atenção para receber elogio, para ser valorizado, para ver como é que eu estou bonita, como é que eu estou elegante, como é que eu emagreci, como é que eu consegui fazer com o cabelo. Isso é a vaidade, focada no que o outro vai falar. A autoestima é sobre o que eu penso a meu respeito. Positivo ou negativamente, eu sei quem eu sou. Uma pessoa excessivamente vaidosa, ela tem uma necessidade brutal de atrair atenção para ela. Ela está sempre cercada de pessoas que vão dizer para ela, vão bajular, vão dizer que, ai, que linda, que vai usar roupa chamativa, vai se encher de badulaque, vai encher de artifício para que os outros deem a aprovação deles. O vaidoso, ele é um escravo da aprovação alheia. E não raro, não mesmo, eles acabam mergulhando em desânimo, em angústia. Tem gente que passa isso para o corpo, se torna maníaco depressivo. O vaidoso, ele não tem estrutura boa de cabeça, não. Para ser notado, principalmente quando está no momento em que procura ser notado, numa festa, num encontro, em qualquer local, ele tende a ser agressivo com os demais. Por quê?
porque ele se torna tedioso. As pessoas olham para ele, veem que aquela roupa, que aquele jeito da pessoa é tanto que as pessoas vão ficando enjoadas, passam a evitar o vaidoso. Você vê que ele está sempre em busca de elogio, de reconhecimento, de bajulação, e sempre fala assim, ai gente, eu nem notei, mas é porque ele usa esse artifício para que as pessoas possam mais uma vez elogiar. E o que acontece? O vaidoso, ele sofre de uma outra coisa. As pessoas que querem alguma coisa dele, eles vão cercando, bajulando para poder amansar, porque o vaidoso é uma pessoa completamente manipulável. A vaidade coloca o vaidoso se sentindo superior ao outro. E na imaginação deturpada e doente, ele se acha melhor do que o outro, porque ele se acha com base nas aprovações de pessoas que nem gostam tanto dele. As pessoas tendem a evitar. Infelizmente, a gente vive nesse mundo de tanta vaidade e a gente passa por experiências assim. Eu conheço várias situações de pessoas que se entregaram a essa situação de vaidade excessiva e que as outras pessoas evitam e nem querem conviver. E aí a gente entra num conflito muito grande, porque o vaidoso ele invade a vida dos outros com a sua vaidade e coloca as pessoas em discussão. Por exemplo, uma mulher que se arruma demais e que ela começa a se expor com essa intenção, colocando um vestido decotado, uma roupa decotada, e vai para o meio de um grupo onde tem casais, ela vai ser mal vista por todas as mulheres presentes e ela não vai passar a ser mais convidada para aquele ambiente, porque ela colocou a falta de paz naquele ambiente. Então, um cara que faz o mesmo, começa a se exibir num grupo de pessoas que estão acompanhadas, ele não vai ser convidado para aquele local. Por quê? Porque ninguém quer se sentir constrangido com a presença do outro. E o vaidoso ele não percebe isso. Ele acha que as pessoas estão com inveja. Na realidade, as pessoas estão aborrecidas, entediadas com a presença dele. E ele não nota porque a mente dele, o inconsciente dele já está deturpado pela vaidade. Infelizmente, a gente observa, né, que essas coisas acontecem. Em algumas horas, o sintoma da vaidade chega a ser tão intenso que toma conta da pessoa todinha. Ele é substituído repentinamente, sem causa aparente também, por uma apatia e a pessoa vê que está frustrada. A autoestima é algo que vem de dentro, não vem de fora. Tem curso de neurolinguística que a gente às vezes faz, eu já fiz alguns, que a professora mandou a gente resgatar a nossa criança ferida. Ela mandou a gente colocar uma foto nossa de criança e elogiar aquela criança que foi ferida quando mais nova. Todas as crianças, todos nós, toda a nossa infância, cada um passou por algum tipo de situação em que teve algum tipo de trauma e que desenvolveu. Isso é o que a professora explicava. E a gente ia colocar essa foto e conversar com essa criança do passado para curar essa baixa estima dela e para se livrar dessa questão de vaidade. Ela estava dando um curso sobre isso, não era nem sobre religião. Mas como eu me interesso sobre todos os temas psicológicos e essa questão mais da tentação e da vivência, eu procurei aprender o máximo que eu pude sobre essa questão da neurolinguística. E eu cheguei à conclusão nesse aspecto de que tem muito sentido. Não de você colocar foto para você aprender ou ficar elogiando a criança, mas para você se conhecer, voltar no seu passado, verificar o que pode ter te ocasionado que esses demônios hoje estejam aproveitando essas brechas na sua vida. No caso da vaidade, onde é que ele foi que te deixou de baixa estima o suficiente para você depender da opinião alheia? Para você depender da aprovação dos outros para ser feliz? Então, esse estudo, esse autoconhecimento vai te ajudar a se livrar do demônio da vaidade. Porque a vaidade depende dos sinais externos. É uma preocupação com o que os outros vão pensar sobre você. A autoestima é a ideia do próprio indivíduo faz de si mesmo, independente da visão dos outros. A aparência cuidada é diferente de vaidade. É muito feio uma mulher que deixa o cabelo desgrenhado, que anda toda, sei lá, sem uma higiene adequada. As pessoas têm que ver a diferença que a aparência cuidada
é um convívio social, a gente é secular, a gente vive no mundo, a gente vive em situações em que a gente precisa se cuidar, fazer um cabelo, as mulheres, fazer uma unha, uma depilação correta. Por quê? Porque isso é o nosso padrão de vida hoje comum, é comum que as mulheres ajam assim, sem excesso. É pesado, é difícil, mas é higiênico, é adequado. Assim como o homem cortar o cabelo, fazia a barba quando não usa barba, ter as unhas limpas. Isso é uma questão de delicadeza com o outro. Agora, a partir do momento que isso toma o meu tempo com Deus, a partir do momento que isso toma o meu tempo com o trabalho, com a minha família, que isso torna-se o foco da minha vida e que isso me atrapalha eu conviver, eu ir à igreja, eu ir ao meu grupo, se eu tiver com o cabelo inadequado, se eu tiver sem fazer unha, se isso me impedir de eu viver a minha vida, então isso se transformou em vaidade e precisa ser cuidado. Eu espero ter conseguido explicar, embora tenha sido um pouquinho longo, mas o tema precisava. Fiquem com Deus.